Marcos, volta com o queixo pro lugar. Vou pegar ele aqui. Ô Mário, eu e o Marcos ficamos de queixo caído com a sua entrada. E eu posso te falar aqui que o Marcos falou comigo pelo olhar. Ao seu Valência, que desculpe, mas quem é BLTJ? Você tá um arraso. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Boa tarde a todos. Mais ânimo, né, gente? Eu sei que é muita emoção, mas vamos lá. Vocês são capazes disso. Vamos tentar de novo? Boa tarde a todos. Agora foi bonito. Meu nome é Diogo Heller, eu sou celebrante de casamento. E para quem não está muito habituado ao que é um celebrante de casamento, eu explico para vocês em breves palavras. O celebrante, como é no dia de hoje, ele tem uma dupla função. Ele representa o Estado substituindo o juiz de paz e, ao mesmo tempo, ele também substitui o ministro religioso, seja ele padre, pastor, rabino ou de qualquer outra religião. Qual é a religiosidade que a gente emprega numa celebração social como a de hoje? A religiosidade que os noivos têm. E, no caso de hoje, é muito amor. Mais do que se prender a qualquer dogma, é esse amor tão grande, tão fluido. E é dessa forma que nós iremos conduzir a celebração de hoje. Eu sei que a maioria aqui está preocupado com a chuva, menos os paraenses. Até porque se os paraenses for esperar um dia não chover para casar, vai ficar um negócio meio complicado, né? Mas fiquem tranquilos. Nós temos a fé verdadeira que essa chuva não vai, pelo menos por enquanto, para frente não, e vai esperar a gente conduzir isso da melhor maneira possível. Eu gostaria de convidar todos vocês hoje aqui presentes para me ajudarem nessa árdua missão que me deram, eu me sinto tão orgulhoso, que é celebrar um amor tão lindo como o de vocês dois. Então, para isso, vamos nos unir todos nós, na mesma emoção, no mesmo sentimento, vibrando positivo, jogando essa energia lá em cima para a união desse casal. Então vamos fechar nossos olhos por alguns instantes. Vamos tentar acalmar um pouquinho as emoções. E vamos mentalizar apenas a Mariana e o Marcos, do jeitinho que eles estão aqui, um ao lado do outro, num com a frente e o outro atrás, mas sempre ao lado,
caminhando juntos, como eles vêm fazendo até o dia de hoje, e que possam continuar assim. Que o nosso Criador possa cobrir de bênçãos a vida desse casal. Que o nosso Mestre Jesus, que nos ensinou o caminho do amor, possa estar sempre iluminando a vida deles. E que eles continuem sendo esse casal que vai trilhando a sua jornada com muita leveza, com muito amor, com muito companheirismo. Que Deus os abençoe sempre e que possam continuar nessa toada da melhor maneira possível e que a união continue sendo sempre o norte deste casal. Que continuem com esse amor tão lindo e que tenham uma vida próspera, longa e de cumplicidade juntos. Amém. Amém, gente? Graças a Deus. Podem se sentar, por favor. Só nós três que não. Nós três vamos ficar em pé, que é melhor. Pessoal, vindo para cá, estava refletindo um pouco sobre a história de vocês dois. E eu acho que é importante eu trazer algo antes. Eu acho que a diversidade, seja ela religiosa, filosófica, a forma como nós enxergamos a vida, o mundo, as pessoas, ela é de extrema importância. Porque se todos nós fôssemos iguais, se todos nós tivéssemos a mesma crença, tivéssemos as mesmas certezas, nós nunca iríamos evoluir. Estaríamos restritos a acreditar e ser sempre da mesma maneira. E é com muito respeito e acreditando nessa diversidade de pensamentos que eu gostaria de trazer uma breve reflexão no início dessa celebração. Com conversas que eu já tive com a Mari, eu sei que ela pensa de uma forma muito semelhante ao que eu vou dizer, mas eu também acredito que também acredita nisso, porque eu tenho uma convicção dentro do meu coração que ninguém está aqui à toa. Ninguém por um acaso nasceu e não tem um objetivo de estar aqui e viver. Todos nós, quando nascemos e trilhamos o nosso caminho da nossa vida, tem um porquê, tem um objetivo, tem algo maior que nos leva a isso. E muitas vezes eu pensei assim, que bom seria se quando a gente nascesse, viesse um anjo e falar, olha, o seu objetivo, o que você tem que fazer nessa vida é isso, isso e isso. As coisas seriam tão mais fáceis. Mas quem falou que tem que ser mais fácil? E na verdade, se isso acontecesse, de certa forma, ia estar atrapalhando algo muito importante, que se chama livre-arbítrio. Porque se a gente já é direcionado a fazer algo de determinada maneira, muitas vezes nós vamos deixar de tomar decisões, nós vamos simplesmente seguir o barco como ele deve, como a gente já foi pré-escrito para nós, já foi dito para nós que nós devemos conduzir a nossa jornada. E na verdade não. Nós fazemos as escolhas, mas nós ficamos à mercê então de tentar adivinhar de alguma maneira o que nós devemos fazer nas nossas vidas? Não, na verdade não. O que nós cremos é que, como diz Jesus, tenhamos olhos para ver e ouvidos para ouvir. E eu confesso para vocês, quando mais novo, eu achava aquilo a coisa mais absurda do mundo, falava, não, olhos para ouvir, ouvidos para ver. Qual que é a lógica disso? É óbvio que olhos são para ver e ouvidos para ouvir. Até eu conseguir entender o que Jesus queria dizer com isso. Quando ele diz que nós temos que ter olhos para ver e ouvidos para ouvir, não são físicos, mas é da alma. Porque é assim que Deus se comunica com a gente. Não é no nosso ouvido, não é no nosso olhar, mas é através do nosso coração. E é ali que nós vamos entendendo e buscando o caminho que nós temos que trilhar. Eu fico muito feliz de estar aqui nessa tarde com vocês, porque vocês exemplificam isso de uma forma muito bonita. A forma como vocês souberam perceber, enxergar sinais e escutar no coração de vocês qual que era o propósito de vocês, o que vocês tinham que fazer. E vocês chegam aqui justamente com essa consciência. E mesmo sabendo, e quando a vida te trouxe e traz sempre adversidades, dificuldades, vocês souberam ser o quê? Resilientes. De saber que às vezes não é fácil, às vezes o caminho é tortuoso, mas quando a gente tem uma certeza dentro de nós,
do que nós devemos fazer, de qual que é a conduta correta e aonde nós queremos chegar. Isso é fundamental. Acredito que todos aqui devem observar, principalmente em época onde tem muitas pessoas falando sobre tudo na internet, as pessoas falam muito sobre propósito. Mas como se propósito fosse um simples querer. E aí, principalmente os coaches falam muito que você tem que ter um propósito na sua vida. Como se fosse algo fácil. Como se o propósito fosse simplesmente um dia eu acordei e concluí que eu quero fazer determinada coisa. E que simplesmente bastasse força de vontade para eu seguir adiante e concluir. No fundo, nós sabemos que não é bem assim, gente. É muito mais difícil. Porque a vida nos traz dificuldades, adversidades, momentos, provas. Que só um querer, uma vontade, um simples fato de, eu acho que esse é o melhor caminho, não vai ser suficiente para você conseguir seguindo adiante naquilo. Propósito, eu acredito que tem muito a ver com fé. E fé vai muito além de acreditar. Porque fé tem mais a ver... Acreditar tem a ver com crença. E a fé ultrapassa muito crença. A fé tem a ver com o que a gente sente. Com certezas que vêm de dentro da gente. Então, quando a gente tem um propósito na vida, esse propósito vem dentro do coração. Vem dentro de uma certeza de onde a gente quer chegar, como a gente quer chegar e o que a gente está disposto a fazer para chegar lá. Confesso para todos vocês que a coisa mais difícil é você diagnosticar alguém e tentar definir aquela pessoa em uma palavra. Você quer aumentar essa dificuldade? Coloca um casal, então. Então eu vou pegar um casal e vou defini-los em uma palavra. Eu nunca vou ser pleno quando eu fizer isso. Mas eu gosto de desafios. Então, eu gosto de olhar para os casais e trazer uma palavra não que os defina simplesmente, falar assim, esse casal é simplesmente isso. Não, mas isso diz muito sobre eles, isso mostra a essência deles, e isso mostra o que os fazem ser um casal diferenciado. E no caso de vocês, se eu fosse defini-los em uma palavra, a palavra é essa que eu já venho trazendo ao longo do início dessa celebração, e é propósito. Vocês são um casal de propósito. Vocês colocaram um propósito na vida de vocês. E independente do que acontecesse, vocês chegariam até lá. Vou dar spoiler não, tá, Mari? Mas um passarinho verde me contou que algo mais ou menos nessa linha vai ser dito em alguns votos, não é isso? Mas é porque é pura verdade. A vida de vocês é baseada em propósito. E quando a gente diz sobre isso, olha que interessante. Para quem acredita no acaso, claro, tem todo o meu respeito. Eu não acredito no acaso. Eu acredito no porquê. Eu acredito que tudo tem um motivo. E aonde vocês se conheceram? E aonde essa história teve o início? Recife. Tudo a ver. Recife é uma cidade linda, uma cidade cultural, uma cidade inteligente. A gente vê a essência de Recife, a juventude de Recife, a gente enxerga vocês. Mas tem algo que vai muito além disso. E aí, essa metáfora eu acho que casa perfeito com vocês. Porque vamos pensar geograficamente Recife. O que é Recife? É uma cidade onde o rio encontra com o mar. E o que é vocês? É o Rio Marcos saindo do Pará, passando por Pernambuco, indo no Distrito Federal e desviando dos desafios que a vida trazia até embarcar no Mar Riana. Porque é isso. A história de vocês é isso. É o rio buscando chegar no mar. Mas quando a gente fala isso, por um olhar mais desatento, e para quem não conhece vocês, fica parecendo que o mar é aquela tranquilidade onde não precisa fazer nada, fica ali, tô aqui. A hora que você quiser chegar, estou te esperando. E o rio tem que buscar encarar todos os desafios, as dificuldades, até ele conseguir desembocar no mar. Mas a verdade é que não é bem assim.
O mar tem suas adversidades, o mar tem suas dificuldades, e o mar tem a resiliência para saber que no momento certo as águas do rio vão chegar. E assim foi na vida de vocês. Eu não vou prolongar nisso não, mas depois vocês pesquisem. Se o rio não desemboca no mar e essa água não flui, como o amor de vocês vai fluindo, sabe o que acontece com o mar? Ele morre. Depois vocês pesquisam sobre o mar morto. E é igual ao amor de vocês. É aonde o rio chega até o mar. E o mar sabe como acolher este amor. E sabe como fazer deste amor crescer. Porque o rio se alimenta do mar, assim como o mar se alimenta do rio. E no amor de vocês, a gente enxerga exatamente isso. É muito bonito de ver como vocês dois juntos são melhores. Como um faz o outro ser melhor. Não quer dizer que a Mariana olha para o Marcos e enxerga a perfeição. Ou o Marcos olha para a Mariana e fala assim, essa mulher não tem defeitos. Todos nós temos. E vocês, melhor do que ninguém nessa vida, conhece as dificuldades e as virtudes do outro. Mas vocês se apoiam. E vocês fazem que o outro busque ser melhor. Para você, a Mariana faz com que o Marcos seja melhor. Para ela, não. Em primeiro lugar, para ele mesmo. E ela ama tanto ele que ela sabe que a partir do momento que ele for melhor para ele mesmo, ele vai ser melhor para ela também. E a recíproca é mais do que verdadeira. O Marcos ama tanto a Mariana que ele sabe que quando ele mostra para a Mariana onde ela pode ser melhor, quando ele apoia a Mariana para que ela seja melhor, para ela acaba sendo melhor para ele. Mas não é esse o objetivo. O objetivo é que você seja melhor para você ser feliz. Os dois. E olha que interessante. Culturas tão distintas, né? Se a gente for pensar, a cultura paraense e a cultura mineira são bem diferentes. Mas tem essências de criação que não tem como mudar. A forma como os dois enxergam a instituição família é idêntica. E uma coisa que eu acho tão bonita é o seguinte, isso vale para qualquer um. A pessoa que a gente ama de verdade, quem faz bem para ela, a gente ama também. E ama na mesma intensidade. Então, quando eu pergunto para o Marcos o que a família da Mariana representa para ele, e quando eu pergunto para a Mariana o que a família do Marcos representa para ela, a gente enxerga um amor tão grande que envolve tudo, que é o amor que a família, os familiares, enxergam que o companheiro daquela pessoa que eles amam tanto faz tão bem para eles, que não tem como não os amá-lo também. Então vocês estão de parabéns, porque vocês fizeram um ótimo trabalho na condução da criação de vocês dois. E a gente fica com o coração em festa de pensar na vida de vocês, na família que vocês estão constituindo agora e na forma como vocês vão conduzir a vida de vocês, os filhos que estão por vir. E a gente fala, ó, tem coisa boa por aí. A gente fica até emocionado de ver a história de vocês. Vocês passaram por tantas coisas, né? Mas o propósito sempre falou mais alto. Não tem como nós não deixarmos de mencionar aqui quando a Mariana simplesmente virou para o Marcos e falou assim, vamos ali que eu quero te mostrar um negócio. E era um apartamento que eles estavam comprando. E ele simplesmente falou assim, é isso? Então tá, então vamos. O que para um olhar externo pode parecer uma loucura, mas que para vocês fazia todo sentido, porque tinha a ver com o propósito de vocês. Olha que coisa mais maravilhosa. Porque a Mariana tinha toda essa segurança de dar esse movimento, porque ela sabia com quem ela estava se juntando. E o Marcos de falar, é isso? Então vamos embora. Porque ele sabia da segurança de quem estava com ele. E quando vocês resolveram dar espaço tão importante na vida de vocês, vocês tinham a consciência que vocês não estavam apenas adquirindo
um local para morar, uma casa, porque casa é feito de tijolo e cimento. Mas vocês estavam adquirindo uma moradia para o coração de vocês, um lar. Porque lar não é feito de nada material. Lar é feito de sentimento, de companheirismo, de amor. E aquele momento, vocês já tinham um no coração do outro seu lar. O que vocês estavam fazendo é juntando isso fisicamente. E eu acho que essa foi uma decisão tão importante. E tão importante para a gente chegar no dia de hoje dessa maneira. Para que vocês pudessem seguir a caminhada de vocês dessa maneira. E ter o seu cantinho, é óbvio, que dá mais foco, força, energia no seu propósito. Esse é o propósito de vocês. Bom, nesse momento, gente, eu gostaria de convidar quem trouxe as alianças. Vocês estão querendo me derrubar, né? Eu tava me sentindo grandão, né? Falei, eu tô com um staff hoje aqui de sucesso. Meus seguranças de aliança. A minha florista. Falei, hoje eu tô com a equipe de primeira aqui. Hoje eu tô bonito na fita. Aí vocês me fazem uma entrada de aliança dessa com a vovó. Ah, não. Vovó, você me prejudica desse jeito, né? Eu só fico tranquilo. O que diminui aqui, o meu problema, é que nós estamos chegando num momento aonde eu não preciso falar. Eu terceirizo a minha responsabilidade. Ó, que maravilha. Eu passo o microfone para vocês. Para quê? Para um dizer para o outro o que sente? Lógico que não. Eu não seria maldoso a esse ponto. Porque, primeiro, a gente ia ficar aqui uma semana, pelo menos, até vocês conseguirem acabar de falar. E segundo, seria incompleto ainda, né? Mas eu passo o microfone para vocês ficarem à vontade,
para dizer o que o coração sente neste momento. Marcão, nós dois somos dois cavaleiros, nós vamos deixar a Mari iniciar os trabalhos? O que você acha? O que você acha? Você primeiro? Gente, esse homem é corajoso demais. Quando a gente fala que ele é o rio correndo para o mar, mas ele vai uma força de uma tromba d'água. Ó a responsa. Vai lá, dá seu show. Se eu chorar aqui, vocês não ligam não, é que eu nunca fiz isso na vida, tá? Graças a Deus. Deus, para além de um roteiro de filme, nos uniu em um lugar tão lindo, no qual não fazia parte das nossas histórias. E assim, como as marés, a nossa história começou transcendendo o esperado. Eu me recordo do seu sorriso, que vinha tão fácil como uma piada boba, e competia diretamente com o sol, de tão radiante que ele era. Me recordo do nosso primeiro beijo, onde depois eu desejei beber toda a água do mar de tão nervoso que eu fiquei. E claro, como esqueci aquela mordida nas costas que me deixou com hematoma por uma semana. Mas foi por ali, naquela simples ação, que eu comecei a identificar algumas características suas. Forte, corajosa, decidida, espontânea. E que nunca demonstrou fragilidade. Hoje, eu vivo o sonho que eu sonhei antes de te pedir em namoro. Antes de uma certa pessoa tentar quebrar um tronco de árvore no joelho. E que bom que o leão continua adormecido. Mas depois de sonhar, começamos a construir o nosso sonho. E foi durante esse processo que eu entendi, por meio das dificuldades, das alegrias, das superações, que você é muito além do que aquelas características. Você é a pessoa que me freia quando eu estou indo rápido demais. Você é a pessoa que me acelera quando eu estou devagar demais. Você é a pessoa que tem a ambição que falta em mim. Você é a pessoa que se dedica além do seu limite para alcançar um objetivo. Você é a pessoa que se importa de coração com aqueles que se importam com você. Você ajuda quem precisa de ajuda sem esperar nada em troca, demonstrando que a sua fortaleza não é sobre resistência, e sim com a coragem de ser inteira em tudo que faz. Mas você também é humana. O suficiente para admitir o cansaço, mas forte o bastante para refazer e continuar, transformando todas as suas cicatrizes em mapas. Diante disso, é impossível conviver com você e não aprender algo todos os dias. Eu já não sou mais quem eu era antes. Já não sou o cara de 2012, de 2017, de 2019 e muito menos aquele de 2020 que te pediu em casamento. Hoje eu sou muito melhor. Muito mais capaz de construir coisas grandiosas, porque eu sei que você estará ao meu lado, arquitetando como faremos isso junto. Portanto,
Minhas promessas serão um pacto meu com você e o nosso para sempre. Eu prometo me sacrificar por você. A minha vida é a sua vida. A sua conquista é a minha conquista. E a sua alegria é a minha alegria. Eu prometo ser fiel e leal a você, sem margem para erros. Você é a minha escolha. Eu prometo demonstrar o meu amor com ações e não só com as palavras. Mas também prometo continuar escrevendo cartas para você, para que você lembre que eu também te amo de outras formas. Eu prometo ser o maior exterminador de baratas e insetos para sempre que você precisar. Quando seu dia for difícil, eu prometo ser atencioso e parar para te ouvir, com esse seu sotaque tão encantador de mineirinho que você tem. Eu prometo fazer massagem nos seus pés e colocar uma meia toda vez que ele tiver frio. Eu prometo abdicar do supérfluo, pois meu principal objetivo sempre será você e a nossa família. Para finalizar, eu também poderia prometer ser fiel a você e te amar com o fogo da paixão. Mas eu prefiro prometer que eu estarei velhinho ao seu lado, numa cadeira de balanço, observando nossos netos brincarem no quintal. Eu te amo. Ô Mari, eu tentei te favorecer, não deixaram, você viu, né? Eu tava pressentindo que esse homem tinha uma carta na manga e ele ia jogar o sarrafo lá em cima, colocar a sua responsabilidade. E agora? Acho que você consegue, né? Por favor. Vai lá. Oi, meu amor. Confesso que achei que escrever os votos seria a parte mais difícil. Mas é exatamente o contrário. Não tem assunto que eu domino mais do que falar de você. Esses dias você me perguntou por que eu te amo. E eu te expliquei que é porque você é a personificação do amor. Não tem motivo específico. Tem você, sendo você em cada detalhe. E fazendo com que eu te ame mais por todos eles. Eu te amo por tudo que você fez por nós, por mudar toda a sua vida, por toda a sua coragem, pela forma que você me trata e por me trazer paz. Te amo por você amar os meus, por viver os meus sonhos, por acreditar em mim e por me fazer mais confiante. Eu te amo pelo homem que você é, por correr atrás dos seus objetivos e por nunca desistir dos seus sonhos. Tudo que você faz é por inteiro. Às vezes eu não consigo acompanhar a sua coragem, mas aí você me mostra que é só acreditar que dá certo. E assim eu vou, mesmo com um pouquinho de medo, mas acreditando em você. Você é o impulso, a razão, o cuidado, o carinho e principalmente a minha realização. Você tem um coração puro e gigante, e isso te faz ser a personificação do amor. E te faz porque você torna tudo mais leve e feliz, principalmente eu. Posso afirmar que tornei uma pessoa melhor ao seu lado. Obrigada por compartilhar o seu amor comigo e por fazer de mim uma pessoa melhor e mais amada. Agora, não tinha como falar de você sem falar de destino. E hoje, vendo tudo que passamos, posso dizer que sim, existem histórias que são escritas por Deus e que vão se concretizar de uma forma ou de outra. E eu não duvido que os nossos caminhos se cruzariam, seja pela forma que foi ou de outra maneira. Talvez em outra realidade
ou no multiverso, como você gostaria de chamar, eu me mudaria para algum dos seus estados de moradia e a gente se encontraria na fila do pão. Eu sempre muito conversada e você irritado com tanto que eu falo. Mas depois ia ficar marcado pela minha simpatia. Talvez, em outra realidade, a gente não retomasse o namoro e você não voltasse para BH em 2019. Mas alguns anos depois, nos encontraríamos por acaso, fazendo alguma viagem que possivelmente sonhamos em fazer juntos. E lá, nossa história ganharia um novo capítulo novamente. Eu poderia citar várias ramificações do nosso caminho, mas com certeza que no final terminaríamos juntos. Porque é para ser você. É para você o pai dos meus 10 ou 3, talvez um filho. E se não fosse você, não seria outra pessoa. A minha família sempre fala o quanto eu enfatizei que eu nunca me casaria. E eu estou aqui nesse altar e posso afirmar que eu nunca me casaria mesmo, se não fosse com você. Obrigada por acreditar no nosso amor, quando nem eu mesma acreditei. E por fazer de tudo para que chegássemos até aqui. Eu te amo de todo o meu coração e para todo sempre. Estou ansiosa para viver o resto da vida ao seu lado. Que lindo. Vocês se uniram para tentar me derrubar. Ah, já sei. Vamos fazer votos que a gente deixa os celebrantes sem palavras. Depois dessas lindas declarações que vocês fizeram. Arquitetaram com segurança isso, né? Eu reparei. Me deixaram sem palavras? Então vamos para o nosso próximo passo dessa celebração, que é a troca das alianças. Marcos, aceite essa aliança como símbolo do meu amor. Eu prometo amá-lo e respeitá-lo por toda a minha vida. Mariana, aceite essa aliança como símbolo do meu amor. Eu prometo amá-la e respeitá-la por toda a minha vida. E agora chegamos no momento que o Marcos mais cedo me confidenciou que tem 10 anos que ele está treinando. Vamos ver se ele aprendeu direitinho. Tanto que eu vou deixar você com um segundo para você ter tempo. Mariana, é em verdade, do fundo do seu coração, que você aceita o Marcos como seu legítimo esposo? Sim. E você, Marcos, é em verdade, do fundo do seu coração, que você aceita a Mariana como sua legítima esposa? Sim. Então, pelo poder instituído a mim e pela vontade de vocês, na presença de seus familiares e amigos, eu os declaro casados. Podem se beijar e sejam muito felizes. Vivos noivos! Aí sim! Bom, ainda não finalizamos essa celebração, porque ainda temos alguns documentos a serem. Notem que tenho em minhas mãos uma bela caneta. Não se resume a ser uma bela caneta. Essa caneta é mágica. Não tem nada a ver com tecnologia, não. Isso aqui é magia. Quem assina com essa caneta e tem a fé verdadeira no coração, não se separa jamais. Vocês estão prontos para esse momento? Então vamos lá.
quase acabando, tá, gente? Calma. É que tem mais um documento aqui para assinar. Vocês acham que vocês vão sair assim ilesos? Não. Esse documento aqui, gente, para quem não está entendendo, é um certificado que eles estão se comprometendo comigo. Isso aqui vale muito mais que aquele outro papel que só vale para o Estado brasileiro. Isso aqui aí a relação já é diferente. Agora sim, com toda a documentação devidamente assinada, o que eu gostaria de falar para vocês no final, a data de hoje não me permite falar nada diferente, mas pegando emprestado as palavras do poeta, se o amor fosse fantasia, vocês dois viveriam em eterno carnaval. Que vocês possam continuar sendo muito felizes e tenham uma vida próspera e juntas sempre. Acho que um último beijo, né, gente? Esse homem é demais, gente. Eu declaro encerrada essa celebração. Novamente, felicidade para vocês, aos convidados que aproveitem bastante a festa. Muito obrigado a todos.